O Meia Brian se contundiu durante a vitória do CSA contra o Maringá. Será que vai dar para ele enfrentar o Tombense na próxima rodada? E os outros desfalques, será que voltam? CSA no G8 e o elenco vai ser muito importante. Esse é o tema do vídeo de hoje, então solta a vinheta e vamos embora. E aí, galera do Papo de Azulino, fala meu povo, fala meu time, mais um vídeo aqui no canal, mais um programa. Antes de a gente começar, não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada, vídeo novo todo dia, vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Seu like e seu comentário são sempre muito importantes. Tamo junto, agora vamos embora pro vídeo. Primeiramente vamos falar do Meia Brian, né, ele se contundiu ainda no primeiro tempo, tá, contra o Maringá, né, ele tentou voltar, foi pro segundo tempo, o Igor até explicou um pouco disso, né, na coletiva dele, ele tentou voltar realmente, mas não deu, Brian se machucou, né, machucou aí o tornozelo, saiu até de maca, eu não lembro se esse vídeo é no primeiro ou no segundo tempo, acredito que seja no segundo, né, ele foi substituído e entrou o Gabriel Vieira, né? Já já a gente vai falar do Gabriel, porque o elenco aqui foi muito importante ontem, tá? A gente sempre reclama, né? Às vezes o Igor tem que recorrer ao elenco, né? Ao banco de reservas, e o elenco não corresponde, né? O banco não corresponde. Ontem foi totalmente o contrário, assim como foi contra o Grêmio, né? Todo mundo que o Igor entrou, o Igor fez as mexidas corretas e o banco de reservas entrou para mudar realmente o jogo. Então, aqui o Brian se machuca, é uma perda muito grande, né? Caso ele não consiga jogar, mas aí não tem o que fazer, né? Ele vai passar por exames e vai ser melhor avaliado. Amanhã a gente deve trazer aqui o resultado, né? Qual a gravidade aí da lesão, né? Eu não sei se ainda está inchado, mas segundo o Severo, ele saiu de campo, realmente estava muito inchado ali o local. Então, vamos aguardar o Brian, que jogou muita bola ontem, tá? Vem gastando a bola realmente, quase faz um golaço. É uma das referências técnicas aí desse grupo. O Igor não esconde de ninguém, né, a importância do Brian para esse time, mas esperamos que ele se recupere bem, né? Se não der para ele jogar a próxima partida, o grupo vai ter que corresponder e vai ter que se achar uma solução, tá? Além do meia Brian, ainda tem o Vidal, que tá no DM, né, e o Álvaro, né, e o Felipe Albuquerque, que não jogou porque estava suspenso. O Felipe volta, então o problema da lateral direita, o CSA aparentemente não terá, né, no jogo que vem. Mas agora abre-se essa interrogação, né, no Brian, mas Gabriel Vieira entrou bem, você tem o Danilinho também, assim, jogadores para entrar aqui na posição tem, né? Agora é ver se eles vão corresponder dentro de campo. Diferente do Felipe Albuquerque, que o reserva dele, que era o Vidal, tá no DM e, sinceramente, ninguém sabe quando é que volta, né? Confesso que não sei de nenhuma previsão de retorno, né? Aparentemente essa lesão dele é mais grave do que a gente imaginava, né? E o Álvaro continua também, dificilmente deve ir para o confronto contra o Tombense na próxima rodada. Se a gente for pegar aqui a tabela do campeonato, o GE vai colocar o CSA em sexto. CSA e Tombense estão com o mesmo número de pontos, tá? Mas o Tombense está na frente do CSA. O Tombense é que está em sexto, o CSA está em sétimo, por causa do número de cartões, né? Um dos critérios de desempate. Então, aqui vocês leiam, né? Tombense em sexto e CSA em sétimo, tá? Mas para vocês verem como o campeonato está muito próximo, né? O CSA está a 2 pontos aí do G4, inclusive venceu um time que estava nele, né? Então foi uma partida que realmente deu muita moral para o CSA, para a competição. Manda um recado, como a gente falou no nosso pós-jogo. Inclusive, se você ainda não assistiu, vá assistir que tá bem legal. Eu expliquei muitas coisas lá, né? Obviamente fazendo uma análise de tudo que aconteceu, né? Os erros, os acertos, enfim. Foi uma vitória gigante que colocou o CSA de novo no G8 e contra o Tombense. CSA buscando essa regularidade, né? Essa sequência aí de vitória, engatar a segunda marcha e se manter aí no bolo. Quem sabe até chegar aí num G4. Eu já falei, né? Do primeiro ao oitavo, o CSA terminando entre o primeiro e o oitavo, pouco importa. A segunda fase é outro campeonato, assim, não tem uma vantagem clara. Porém, o CSA criando essa gordura, assim como fez lá em 2018, né? Trazendo aqui um exemplo de pontos corridos, né? 2018 na Série B, fazendo essa gordura, o CSA consegue tornar esse caminho para a classificação um pouco mais fácil. Mas ainda faltam duas
partidas, deixando claro, só que essas 2 partidas não vão influenciar na posição do CSA. Uma é Ituano e Ponte Preta, né? Inclusive, um é o segundo e o outro é o terceiro colocado. Itabaiana e Figueirense, né? Uma briga aí contra o rebaixamento, né? Contra essa zona incômoda aí do Z4. Então, não afeta o CSA. A CSA termina no G8, termina na 7ª colocação, né? E vai para a próxima rodada, tentando se manter aí no G8 num confronto dificílimo contra o Tombense no sábado às 17 horas. Obviamente que a gente depois vai fazer aí o raio-x, né, da rodada, né, como a gente sempre faz toda semana. E aí, inclusive, com onde vai passar cada jogo, né? Será que o CSA vai passar de novo no YouTube? Enfim, vamos ver. Mas agora falando do elenco, me chamou muita atenção o CSA, e é uma característica também até do Jadson, né? Ele participou da formação, né, do time de 2017. Quando o Jadson ajudou a formar aquele time de 2017, né, o grupo era muito unido. E aqui mostra novamente essa união do grupo. Nesse jogo em específico contra o Maringá, me chamou a atenção uma coisa. O Gustavinho era um jogador que não estava sendo relacionado. E eu vou citar o Gustavinho, vocês vão entender o porquê. O Gustavinho era um jogador que não estava sendo nem relacionado direito, né? Algumas partidas não pegava relação, outras ficava no banco, mas não entrava, né? Não era uma das primeiras opções. E o Igor, ele tem um modelo de gestão de elenco que é dar oportunidade para todo mundo. O Igor dá realmente essa prioridade. Tanto é que o Danilinho, né, não ficou no banco esse último jogo. Entrou o Gabriel Vieira, que não vinha jogando. Então, sempre o Igor oportuniza os seus atletas. Os jogadores do CSA não podem dizer que não tem oportunidade de entrar. Aí quem se escala, né, quem se mantém no time ou não, é o próprio jogador. E ontem Baianinho entrou muito bem. O Vander entrou muito bem. A gente não citou muito o Vander, mas o passe, inclusive, mandar um abraço para o Helder, né? Que foi quem me alertou. Eu reassisti o jogo. Eu vi o passe do Vander para o Gustavinho. Foi, assim, sensacional. O Igor Bahia teve o trabalho mais fácil, né? Não tirando os méritos do Igor Bahia, né? Mas ele teve o trabalho mais fácil do mundo, né? O passe do Vander foi sensacional. A jogada do Gustavinho também foi muito boa. Aí o Igor Bahia entendeu muito bem a jogada e com um toque só meteu pro fundo do gol, né, que deu a vitória ao CSA, né, mais uma virada dentro de casa. A gente não pode normalizar a campanha que o CSA tá fazendo dentro do estádio Rei Pelé. Se a gente reclamava que em anos anteriores o CSA em casa era muito fraco, esse ano não. A gente já tá em maio, chegando aí na metade de maio, o CSA só perdeu uma partida. E é um time que tá jogando desde janeiro. É muito importante isso para as pretensões do CSA no campeonato. Agora precisa regularizar o fora de casa, né? Fora de casa que tá sendo o problema nesse ano. Mas, enfim, isso é um tema para outro vídeo. Mas quando o Igor começa a mexer, ele coloca o Gustavinho, termina o jogo, e a gente já falava, ó, o Gustavinho voltou, né, a fazer uma boa partida, né, ele voltou a ser importante, como ele foi no ano passado, né, aqui novamente, e ele é um jogador que tem uma característica diferente do Baianinho, do próprio Cachoeira, né, ele é um jogador que tem aquele drible mais curto, né? Ele consegue jogar, atuar ali nos espaços mais curtos, de achar uma solução. Assim, obviamente tem a velocidade também, né? 1 contra 1. Ajudou bastante, como eu disse. Entrou para ele, junto com os outros, entraram para mudar a história da partida. E você vai nas redes sociais do Gustavinho, você vai ver o elenco inteiro falando do potencial dele, dando moral pra ele, né, para mexer com a autoestima dele, para que ele volte realmente. E aqui, independente se a gente gosta de jogador A ou B, todo mundo, a torcida pelo menos, é que todo mundo esteja bem. E o Gustavinho voltando a ser aquele Gustavinho do ano passado, vai ajudar demais o CSA. O Baianinho jogando, entrando e jogando como jogou no jogo passado, vai ajudar demais o CSA, o Vander também, né? Em 2017 o CSA tinha também um bom banco de reservas, não eram só os 11 titulares, né? Então você precisa que você tenha um elenco muito bom. O elenco corresponda. Aconteceu ontem e esperamos que isso torne a acontecer. O que eu ia falar ontem do Gabriel Vieira é que é um jogador que tecnicamente a gente vê que tem muito talento. É um jogador que eu acho que vai ajudar bastante.
Teve ali algumas situações que você percebe que é do nervosismo da estreia, mas no geral foi uma estreia muito boa. O que eu acredito é que ele vai precisar também de fazer de evoluir fisicamente, né? Não é só de aguentar os 90 minutos, mas evoluindo, ficar mais forte mesmo. Pronto, melhor dizendo, né? Que foi algo que aconteceu com o Brian. O Brian ano passado era isso daqui, fininho. Aqui, esse ano, ele pegou um pouco mais de massa muscular. O Brian chega muito mais inteiro para o lance, né? Vence duelos físicos que ano passado ele não estava conseguindo. Então você vê o Brian aguentando muito mais a partida e aguentando muito mais vencer os duelos. Eu acho que para o crescimento do futebol do Gabriel, eu acho que ele vai precisar disso daqui também. É só uma, uma dica, não sei se eu posso dizer. Hoje em dia o futebol é muito físico. Obviamente, isso sem ele perder essa característica dele da velocidade, de um contra um, dele não perder a ousadia dele. Ele é um jogador ousado que acha realmente soluções, né, que a gente não espera. Ontem, inclusive, aconteceu em alguns momentos. Então, é só isso que eu tenho para falar do Gabriel. Mas eu acho que é um jogador que, sim, sendo muito bem trabalhado, eu acho que pode ajudar, sim, o CSA. Mas, no geral, né, falando aqui agora do elenco, num campeonato tão difícil e o CSA não vai poder contratar ninguém até junho, quando vai abrir a janela aí do Mundial, o CSA vai precisar contar com esse elenco. Jogadores se machucam. Ainda está em 3 competições, tá? Muita gente esqueceu a Copa do Nordeste porque a CBF fez com que o pessoal esquecesse da Copa do Nordeste. Mas o CSA ainda tem Copa do Brasil, ainda tem Série C e tem a Copa do Nordeste, um confronto dificílimo e importante contra o América lá. Então, o CSA vai precisar sim recorrer ao seu elenco. Eu falei isso lá no início da temporada. Não vai dar para o CSA tentar abraçar tudo só com 11. Ele vai precisar realmente recorrer ao banco. Ontem, o banco deu uma boa resposta e esperamos que isso aconteça no decorrer aí das competições, não só da Série C, mas das competições e principalmente da Série C, que é o principal objetivo do CSA no ano. Mas esse foi o vídeo de hoje, tá? Não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada, é vídeo novo todo dia e vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Seu like e seu comentário são sempre muito importantes. Tamo junto, valeu e até amanhã. Esperamos trazer aqui boas notícias, né, sobre o Brian. Tchau, tchau.